Parou de acordar com ereção? Rapaz, se tem um troço que dá medo é perder as ereções matinais, né? Mas será que isso faz algum sentido? O que isso realmente revela sobre a sua saúde? Deixa eu te jogar uma memória aqui. Lembra quando você acordava de manhã e percebia que tava de pau duro, sem fazer nada, sem motivo aparente? Esbarrava na parede antes de chegar pra fazer xixi? Pois é, fazia parte da rotina. Era tão natural que você nem pensava nisso. E aí, de repente, isso simplesmente parou de acontecer. E aí, na hora, muita gente já pira, né? Porque alguém na internet vai falar que você tem que ter uma ereção, senão você vai perder o pinto. Pronto, minha testosterona despencou. Tô ficando broxa, alguma coisa tá errada. E aí começa uma corrida louca atrás de suplemento, de remédio, de qualquer coisa que, teoricamente, resolva rápido. Calma, nem sempre é isso. Na verdade, na maioria das vezes não é. Claro que não dá para você ignorar um sintoma completamente, porque em alguns casos a ereção matinal sumindo é exatamente o que parece, um recado do corpo que merece atenção. Calma, desesperado! Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista desde 2013, e hoje eu vou te explicar por que o homem acorda com ereção, o que acontece no seu corpo enquanto você dorme, quando deixar de ter isso é completamente normal e quando que pode ser um sinal que vale a pena investigar. Vamos entender isso junto então. Primeira coisa, isso já derruba um mito. A ereção da manhã não acontece porque você estava tendo um sono erótico com Paola Oliveira. Não é isso. Ela faz parte do funcionamento normal do organismo. Na verdade, independente do que você estava sonhando ou deixando de sonhar. Durante o sono, o organismo passa por ciclos. Em algumas fases, especialmente no sono REM, que quer dizer o quê? Rapid Eyes Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos, aquela fase importantíssima do sono. É o sistema nervoso parasimpático ficando mais ativo. Esse sistema é o responsável pelo relaxamento, pela recuperação do dia a dia cerebral, muscular e também pela ereção. Durante essas fases, é normal o homem ter várias ereções ao longo da noite. Isso mesmo, várias. Você só não estava acordado para ver. Então essa ereção noturna e matinal tem um nome técnico, tumescência peniana noturna, ou NPT, do inglês Nocturnal Penile Tumescence. E ela existe justamente para esse mecanismo neurológico, não por estímulo sexual consciente. Então agora presta atenção nisso. Muitas vezes você só percebe a última ereção do ciclo, justamente na hora que você está acordando. Então aquela ereção matinal é, no fundo, um sinalzinho de que toda a engrenagem de ereção, circulação, nervo, hormônio funcionou enquanto você dormia. É tipo um check-up, tipo uma revisão que o seu corpo faz sozinho toda noite, totalmente grátis. E esse check-up tem uma utilidade clínica. A gente usa a presença ou a ausência da ereção noturna para diferenciar dois tipos de disfunção erétil. A orgânica, que tem uma causa física, vascular ou neurológica, e a psicogênica, que tem uma causa emocional ou psicológica. O cara que tem uma disfunção erétil psicogênica, geralmente ainda tem ereções noturnas normais, porque o mecanismo físico está ali intacto. O que falha é a cabeça na situação real. Já quem tem uma disfunção orgânica, as ereções noturnas também costumam estar comprometidas. E aqui começa a confusão. Tem homem que acha que precisa acordar com ereção todo santo dia religiosamente, caso contrário, alguma coisa está errada. Mas não é bem assim. A frequência varia conforme a idade, a qualidade do sono, o estresse e a fase da vida. Um dia ou outro sem é completamente normal. Então, quando é que isso vira um sinal de alerta de verdade? Deixa eu te explicar. O ponto que merece atenção é esse. Se você sempre acordava com ereção, isso era parte da sua rotina, e de repente sumiu por completo por um período longo, aí vale a pena ligar o radar, sem neurose, tá? Sem achar que tá tudo perdido. Esse é um dos tantos sinais que o corpo dá. Fica ligado. A causa mais comum e a mais subestimada é a piora da qualidade do sono. As ereções noturnas dependem das fases do sono, especialmente do sono REM, que é aquele sono reparador. Se você tá dormindo pouco, dormindo mal, tá com sono picado, ou se tem a apneia do sono, aquela condição em que o cara ronca intensamente, chega a ter pausa de respiração durante a noite, parece que o cara tá se afogando ali, as ereções noturnas ficam realmente comprometidas. O sono REM ele é suprimido e o ciclo não se completa direito. E o check-up noturno, que eu falei que era tão precioso, não acontece. Alguns medicamentos para dormir, inclusive, podem piorar o sono que realmente importa, porque não deixam ele aprofundar de verdade. Então, como se você enchesse a cara, tô dormindo bem pra caramba, né? Porque entra em sono rápido. Mas, na verdade, o sono, ele tá pior. Então, às vezes, parece que você tá dormindo bem, mas não tá. A apneia do sono merece destaque aqui, porque é muito mais comum do que as pessoas imaginam e frequentemente não são diagnosticadas e tem impacto real,
tanto no sono quanto na testosterona e na função erétil. O cara reclama de cansaço, de ereção fraca, de libido baixa e nunca associa aquele ronco dele de longa data. Mas o ronco pode ser sim aquele sintoma inicial de tudo, então não menospreze ele. Segunda causa importante, problema de circulação, diabetes, pressão alta não controlada, colesterol elevado, tabagismo, doença cardiovascular, tá tudo nesse balaio aí que compromete o endotélio, que é a camada interna dos vasos, e reduz o fluxo sanguíneo para o pênis. E como a ereção é um evento vascular, ela sente quando a circulação piora. E presta atenção nessa parte porque é séria. Em alguns homens, a dificuldade de ereção aparece antes de qualquer outro sintoma cardiovascular, antes da pressão alta ser diagnosticada, antes do infarto vir, antes de qualquer outra queixa. O pênis tem vasos muito pequenos e é um dos primeiros órgãos a sentir quando a saúde vascular começa a deteriorar. A ereção pode ser o primeiro aviso de um problema cardíaco que ainda nem foi detectado. Olha que doideira. Terceira causa, alteração hormonal. E aqui eu preciso ser cuidadoso porque esse ponto é superestimado na internet. Sim, testosterona baixa pode reduzir a frequência das ereções noturnas, mas é só uma das possibilidades dentro de muitas e é improvável ainda. Então não dá para jogar a culpa na testosterona sem avaliação completa. Isso é raso demais. Isso é mercadológico. Cuidado com esse troço. E tem mais um. O uso de alguns medicamentos como antidepressivos, antihipertensivos e certos tipos de até alguns remédios para próstata podem impactar a função erétil como efeito colateral. Se você começou a perceber algum efeito novo e percebeu mudança na ereção, vale mencionar para o seu médico. Mas antes de você entrar em pânico, porque esse não é o intuito, tem umas perguntas que você precisa se fazer e vamos nelas. A pergunta mais importante não é só o eu acordo ou não com ereção, é como está a sua vida sexual no geral. Pensa com sinceridade. Esse é o melhor jeito de você avaliar a sua vida sexual. E não a ereção matinal, não serve pra nada, né? A vida sexual mesmo ali é a que importa mais. Você consegue ter e manter uma ereção durante a relação? A sua libido tá bacana? Você tem desejo, mas a ereção falha? Ou o desejo também sumiu? Essa distinção importa muito pro diagnóstico. Desejo presente e ereção falhando aponta para um caminho. Desejo sumiu junto com a ereção aponta para outra. Quando isso começou? Foi do nada, de um dia para o outro? Ou foi acontecendo aos pouquinhos, devagar, ao longo de meses, ao longo de anos? Uma mudança súbita costuma ter uma causa diferente de uma mudança gradual. A mudança súbita, frequentemente, tem componente psicológico associado. Um evento estressante, um episódio de falha que gerou ansiedade, uma fase de vida difícil. A mudança gradual costuma ter um componente mais orgânico, algo que foi se instalando com o tempo e tem contexto de vida. Você está num período de estresse intenso, dormindo mal faz tempo, acabou de ter filho, mudou de emprego, tá com um problema financeiro, tá num relacionamento meio complexo. Tudo isso impacta. Em muitos casos, a ereção matinal sumiu por uma combinação de fatores situacionais. E quando esses fatores melhoram, ela volta sozinho, naturalmente. Porque é aqui que muita gente erra feio. O homem percebe que a ereção matinal sumiu, entra em pânico e já sai comprando testosterona ou remédio para ereção por conta própria. Só que ele ainda nem sabe qual é a causa. Tá atirando no escuro e tratamento sem diagnóstico raramente resolve o problema. Se a mudança é recente, você tá num período claramente difícil e a sua função erétil durante as relações continua boa, o primeiro passo é olhar para o básico. Sono, estresse, rotina. Corrigir esses fatores é o começo. E se a mudança persiste há meses, se veio acompanhada de outros sintomas como cansaço excessivo, queda de libido, dificuldade nas relações, perda de massa muscular, ou se você tem fatores de risco como diabetes, pressão alta ou fuma, aí é hora de avaliação médica. Não daqui a um ano. Agora, desgraça. Na consulta a gente vai investigar o seu sono, os seus hábitos, o medicamento que você está usando, pedir exames adequados, montar um raciocínio clínico mesmo. Porque a ereção matinal sumindo pode ser sono ruim, pode ser estresse, pode ser testosterona, pode ser circulação, pode ser apneia. São diagnósticos completamente diferentes, com tratamentos completamente diferentes. E só na avaliação individualizada aponta o caminho certo. O que não faz sentido é ficar adivinhando sozinho. Ou pior, tratar um problema sem saber qual é o problema realmente. Se você desconfia que é o seu caso, sono ruim, estresse, rotina bagunçada, o melhor primeiro passo é organizar isso. E é exatamente isso que eu te mostro no meu curso O Homem de Aço. Como cuidar do seu sono, do estresse, dos hábitos para o seu corpo voltar a funcionar do jeito certo. O link está aqui na descrição. Agora, se além de parar de acordar com ereção, você também sente dificuldade nas relações, queda de libido ou outros sintomas que não passam, aí não vale a pena você ficar adivinhando, né? O link para agendar uma consulta também está ali na descrição. E para fechar, deixa eu te dar uma ideia mais importante desse vídeo um resumão bacana aqui. Não acordar com ereção num dia ou no outro é perfeitamente normal. Não precisa surtar.
O que merece atenção é quando essa mudança persiste, quando vem acompanhado de outros sintomas e quando não tem uma explicação óbvia de contexto de vida. Porque muitas vezes a ereção não está mostrando só como anda a vida sexual. Ela pode estar te dando um recado importante sobre a sua saúde como um todo. E o cara esperto é o cara que escuta esse recado cedo, antes do problema maior aparecer. E se esse vídeo te ajudou, deixa logo o like, porque eu tô muito youtuber demais. E se inscreve no canal e me conta aqui embaixo qual parte desse vídeo te surpreendeu mais. E já manda para aquele amigo que precisa ouvir isso. Vai que ajuda alguém hoje.